Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Eu estava com muita saudade de vocês e hoje eu venho para conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é quando os internautas ou amigos me perguntam se eu sou ateu ou se eu acredito em Deus. E essa pergunta, infelizmente, não tenho como responder apenas com um sim ou com um não. Dependendo do viés que eu perceber na conversa, eu falo que sou ateu apenas para encurtar a história, só para encurtar a conversa. Mas outras vezes vocês me veem falando sobre Deus. Então, qual que seria a realidade, né? E então nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência pessoal com Deus e também sobre essa mudança que eu fiz na minha aparência novamente. Então, a minha vida espiritual começou assim como a sua, né? Quando eu nasci, eu era ateu, assim como você. Só que depois que eu cresci, a minha família não me deu nenhuma religião e nem um time de futebol. Então eu fiquei livre para ter essas coisas caso eu quisesse. Só que futebol até hoje eu não vejo graça. E religião também eu vi beleza em algumas, mas não vi nada que justificasse eu seguir aquilo. E quando eu completei 18 anos, eu finalmente pude ir para o xamanismo, né? Eu tinha muito interesse em conhecer o chá ayahuasca. O que aconteceu é que eu continuei ateu por um bom tempo durante o xamanismo. Eu pude conhecer uma frente muito ampla de conhecimentos espirituais e esotéricos, através das trocas que eu tinha com as pessoas que frequentavam o xamanismo, né? Já que elas vinham de várias escolas, várias religiões, então eles acabavam trocando ideias comigo e eu acabei me interessando por frequentar ou pelo menos visitar as religiões desses novos amigos que eu fui fazendo por lá. Isso na parte teórica eu estava tendo um conhecimento de várias religiões. E depois, na parte prática, o chá estava me mostrando um ponto mais abstrato da consciência, o qual eu só tive contato desde a minha infância até aquela fase, começando a entrar na fase adulta, né? Mas foi através do origami. E eu não sabia, porque eu tinha um certo transe com origami, e é muito curioso, principalmente porque depois que as obras de origami começam a tomar mais ou menos umas 3 horas ou até 15 seguidas, apenas dobrando o papel lá concentrado, você acaba entrando num transe muito abstrato e eu não sabia, mas aquilo era já uma forma de espiritualidade que eu estava praticando e depois de anos é que eu fui descobrir que na verdade o origami tinha nascido no shintoísmo justamente com esse propósito de ser uma ferramenta para proporcionar um transe com esse aspecto mais abstrato da mente. Então era um transe espiritual a proposta do origami. Logicamente que outras coisas estavam presentes também, como cálculos matemáticos, tato, paciência pra caramba, silêncio, beleza, criatividade e todas essas coisas que, se você repetir de maneira consistente na sua vida, começam a ter resultados positivos. Mas eu tinha esses vislumbres de uma coisa a mais acontecendo naquela atividade que eu fazia por tantas horas seguidas enquanto eu era jovem. E o xamanismo com o chá ayahuasca começou a me dar vislumbres de algo que eu só acessava dentro do origami, dentro desse transe profundo. E logo em seguida, depois de começar no xamanismo, eu me interessei mais por essas religiões então que eu conheci, e toda semana eu tinha vários encontros espirituais, né? Então, por um certo tempo eu fiz apometria, eu trabalhei com apometria, é o chamado apômetra, e então eu trabalhei por uns 2 anos, né? E eu frequentava também outros centros, tinha centro espírita que eu visitava não tão frequentemente assim, os centros de Umbanda também. Eu sei que a minha semana era cheia de atividades espirituais. Então, no primeiro dia da semana, eu ia já para uma meditação que era feita num grupo de engenheiros amigos meus que fica lá no centro da cidade. Às vezes tinha reiki no meio também, ou no final. No segundo dia da semana já tinha o encontro no taoísmo, onde a gente ficava lá debatendo as questões do Tao. Também, às vezes, tinha o Tai Chi, que poderia ser lá no dia seguinte. Mas, no dia seguinte, na noite seguinte, costumava ter
um encontro com os meus amigos maçons. A gente se reunia lá numa mesa e toda semana a gente escolhia um assunto novo para conversar. Poderia ser ectoplasma, perispírito, sonhos, falamos sobre felicidade. A gente pegava qualquer tipo de assunto, desde pseudocientíficos até psicológicos, até espirituais, qualquer assunto. E a gente relatava esses estudos nossos e esses debates num blog que a gente teve por algum tempo. Tinha também a noite dos rituais de cachimbo sagrado, tinha também alguns dias dedicados ao yoga, e nos fins de semana tinha os rituais xamânicos com ayahuasca, né? Então, para eu simplesmente ter um encontro com uma moça, não aconteceu tanto isso aí na minha vida não, sabe? Mas como a minha semana tinha todas as noites já marcadas para alguma atividade espiritual, quando eu queria ter algum encontro, eu precisava era desmarcar algum dos meus compromissos espirituais. E assim eu conseguia lidar com as coisas. Sem contar que durante o dia eu já estava sempre lendo algum livro ou algum artigo na internet ou vendo algum vídeo a respeito de espiritualidade também. Só que o grande ponto de mutação da minha vida espiritual foi quando eu tive síndrome do pânico, depressão e toque ao mesmo tempo. Foi aí que eu comecei a utilizar todas essas coisas que eu tinha aprendido e nenhuma funcionou. Então eu vi que todas essas coisas que eu testava, todas essas coisas que eu tinha aprendido, todas essas coisas espirituais, pseudocientíficas, religiosas também, não funcionavam para nada na vida objetiva. E nisso eu incluí até outras coisas que eu não tinha antes ainda na minha busca espiritual. Eu fui até atrás de padre para ser curado. Eu também dei chance até para homeopatia. Eu usei sal grosso na casa, nos cantos da casa, né? Eu também limpei minha casa com anil e creolina, porque eu tinha ouvido dizer que isso também limpava as energias da casa, né? E também coloquei chama violeta, chama azul para tocar, várias coisas, né? Vela mais do que nunca, até estátuas de santos eu também tive. Tomei banhos de ervas. E foi muito bom eu ter tido esse período, porque ali eu pude fazer testes com mais rigor, já que eu precisava de algo que funcionasse, porque eu estava numa situação desesperadora de pânico, toque e depressão. O que acontece é que nenhuma dessas coisas funciona quando você realmente tem um assunto sério para resolver. E o que aconteceu de bom foi que outras coisas foram me curando, como por exemplo enfrentar medos, me aproximar da minha família, desabafar com alguns amigos com os quais eu estreitei o laço, estudos de psicologia. Na verdade, quando eu tentava uma cura e ela falhava, eu sentia uma sensação de dor e de desamparo. Mas isso ia me mostrando que a magia não existe. E logo os efeitos positivos disso começaram a surgir. Então eu parei de acreditar, por exemplo, que a minha síndrome do pânico tinha sido uma macumba que alguém tinha feito para mim, ou que ela pudesse ser fruto da obsessão de outras pessoas para cima de mim, que era uma figura pública no YouTube, né, um ataque energético. Eu parei de acreditar nessas coisas. Eu acreditei até que fosse macumba, quando eu me vi dentro dessa situação complicada, e num dos lugares onde foi buscar minha cura, teve uma pessoa que incorporou uma entidade lá, que disse assim, eu sou aquele que ele ouve, eu vivo com ele, várias coisas assim, né? Dando a entender que era um espírito obsessor que andava comigo, mas que eles conseguiram fazer um despacho naquele dia, né? Só que eu não fiquei livre de nada dos sintomas a partir daquele trabalho espiritual, né? Então, ver que isso não funcionava também me mostrou que não existia magia nenhuma, nem para bem e nem para mal. Mas eu lembro que enquanto eu tinha essa crença, eu fui atrás de amuletos, de orações de proteção e várias coisas que pudessem me defender desses ataques energéticos, né? Porque agora eu não podia nem sequer dormir em paz, porque eu tinha que ficar sempre com o olho aberto, pelo menos, porque algum ataque poderia vir dessa área invisível, né? Um ataque do outro lado. Então era impossível descansar, porque eu sempre imaginava que o invisível também me atacaria, principalmente no sono, porque como dizem alguns espiritualistas, essa é uma hora em que a gente fica vulnerável, né? Espíritos obsessores podem querer sugar
a sua energia enquanto você está dormindo. Eu nunca fui sugado durante o sono. Ou seja, ver todos esses tratamentos invisíveis falhando me deu a impressão de que os ataques invisíveis também iriam falhar. Ambos estavam se mostrando irreais. Você não tem ideia de como que é divino quando você percebe a inexistência de um Deus com um diabo ou de anjos com demônios. Você fica finalmente livre. E eu vi o quanto que é perigoso essa crença na magia e o quanto que ela nos afasta da paz. Porque no momento em que você pensa que uma magia ou uma oração tem o poder de causar proteção ou de trazer vantagem de sobrevivência para alguém, você invariavelmente está criando uma estrutura psicológica na qual existe então também uma oração capaz de causar dano a alguém, de ser usada para ataque, de ser usada para explorar o outro. Ou seja, a crença na magia branca é totalmente ligada à crença na magia negra. Você apenas pensa, mas uma eu faço pro bem, a outra o cara faz pelo mal. Não, ambos acreditam em magia e ambos não têm efeito nenhum, apenas perdem dinheiro com os charlatões que vendem isso, né? Mas nenhum deles tem efeito. Na verdade, o único efeito que tem é que às vezes na magia negra tem sacrifícios, que envolvem às vezes até sacrifícios de humanos. Na mesma hora em que você aceita o pacote de crença num deus mitológico como esses que a gente vê aí nos livros de religião, no exato momento em que você acreditou num deus como esse, você tem que acreditar num diabo também. Ele sempre é feito, sempre retratado com uma parte contrária a ele, que seria o diabo, né? Então, na hora em que você aceita um deus mitológico desse jeito, você imediatamente está aceitando também um diabo. E ele fica inseparável, é exatamente a mesma coisa. Então, largar a crença na magia ou largar a crença num deus mitológico livra você de todo tipo de assombração. Parece que você está perdendo algo de positivo que a magia tem a te oferecer, mas tudo que a magia tem para te oferecer é nada, efeito algum, apenas meios de você perder dinheiro pagando charlatões para te fornecer essas magias, e num nível mais profundo você está tornando o mal uma coisa possível dentro da sua mente, porque aqui realmente não vai ter como fazer isso ser possível. Eu quero convidar você agora para uma meditação muito fantástica, que é uma meditação altamente religiosa, que eu aprendi com os monges Shaolin, né? Quando eu fazia Kung Fu Shaolin e usava nunchaku, né, espadas e etc. Essa meditação é muito simples. Bom, então você fecha os seus olhos, né? Ou você fecha os seus olhos e respira bem profundamente, 3 vezes. Eu vou respirar só uma vez aqui porque eu já estou respirando faz tempo já. Mas imagine que existe um Deus vivendo no céu e esse é um Deus que te ama profundamente. Só que esse Deus exige que você o adore em orações, em músicas, em oferendas, que podem ser de dinheiro, ou comprar toalhinhas sagradas, ou fazer rituais sagrados. E se você não cumprir com essas demandas, essas exigências do seu amoroso Deus, você pode acabar indo para um inferno por toda a eternidade. Agora eu quero fazer uma reflexão. Será que na verdade esse Deus não seria um mafioso? E os demônios seriam seus capangas? Oh, você não me adorou o suficiente, por isso você será atacado por satanases e capirotos e perderá sua paz, saúde e família. Tudo porque você não me adorou o suficiente e não contribuiu com o dízimo. Nesse momento, será que Deus não é, na verdade, o próprio diabo quando ele fica nervoso com você? Quando ele te ama, é Deus amoroso. Quando ele fica com raivinha, se torna o diabo que te castiga. Será que existe uma separação entre esse Deus e esse diabo?
É claro que não, né, velho? Na verdade, se você for comparar na Bíblia, Deus matou no mínimo 200 mil vezes mais pessoas do que o próprio Satanás. O próprio Satanás na Bíblia não fez foi quase nada de matar quase ninguém. Se fosse para eleger alguém para votar, teria que ser o capiroto. Mas voltando aqui, por fim, quando eu estava no fim da síndrome do pânico, eu encontrei o livro do psicólogo Luiz Delfino Mendes, que é brasileiro, muito fantástico, e esse livro propôs uma coisa que até então eu não tinha nunca ouvido falar, que era de caçar o pânico ao invés de fugir dele. E esse vídeo no qual eu falo exatamente só sobre esse trecho da minha vida, que foi muito importante, está também no meu canal. Ele está aí, tem algum link para ele em algum lugar, eu vou deixar um link para vocês, tá? É um vídeo mais longo e tal, só sobre essa história, mas de qualquer maneira eu confiei nas palavras daquele profissional de que eu tinha condições para absorver toda aquela torrente que é um ataque de pânico, né? E numa síndrome do pânico, para quem não conhece, você tem todas as sensações que a gente imagina que seja uma morte. Então a gente tem tremedeira, falta de ar, ataque cardíaco, você gela e esquenta ao mesmo tempo, suadeira, você fica com vontade de vomitar e ir no banheiro para fazer tudo, você fica chorando, os pensamentos que passam pela sua cabeça são os piores, mais aterrorizantes e desesperadores, você fica com muito medo de morrer e você pensa que realmente você tem que fugir daquilo porque só pode ser uma força sobrenatural que está te trazendo aquela sensação de desespero. E o cara falou, olha, não ignora isso, permita que essa sensação de que você vai morrer te pegue, mas pega essa sensação, captura ela num local onde você possa reclinar, né, ou deitar, ter um certo conforto para receber isso com segurança. E isso vai terminar por libertar você da síndrome do pânico. E aí, no pico desse sofrimento, eu consegui, tive uma morte, porém essa morte não é do corpo, tô aqui falando com vocês, né? Mas é uma morte da personalidade. Então demorou mais ou menos uns 40 minutos com esse sofrimento total e depois disso eu acabei morrendo. E quando eu morri, foi a coisa mais gostosa que já me aconteceu na vida inteira. Assim, de longe, não teve nada nem que eu tenha tomado, sabe, não teve nada que eu tenha consumido para me dar aquela experiência. E foi tão gostoso que foi um orgasmo que durou 10 minutos. No momento em que o Acácio desapareceu, foi como se a maior limitação da minha vida desaparecesse. Então, a minha personalidade e a minha mente, o meu personagem de Acácio, quando ele foi deposto, eu simplesmente perdi toda a barreira que me separava de tudo que existe no universo. Essa era a sensação, né? A sensação de que eu finalmente fui um com tudo que existia. Então a noção de espaço foi perdida. Não tinha mais um ponto que me localizasse em lugar nenhum. E até mesmo a noção de tempo também caiu. Foi como se eu estivesse totalmente fora do tempo. Porque o tempo ele é uma limitação que é intrínseca ao corpo, mas quando você vai para uma parte tão abstrata da mente, é comum que você não tenha mais essa noção de tempo, ou que ela fique pelo menos um pouco mudada, né? Então eu estava numa sensação que era atemporal e podia-se dizer que era o eterno, o imutável, o delicioso. E numa experiência assim, toda a sua sensação de fragilidade desaparece também, porque você percebe que você é uma outra coisa que é totalmente imperecível, ao contrário do corpo e do personagem. Você percebe que você é uma coisa que já estava aqui, quer dizer, não exatamente aqui, mas uma coisa que já existia e que não tem como ser destruída e nem como deixar de existir. Então a fragilidade acaba nesse momento, porque mesmo que o universo inteiro venha a desaparecer, essa coisa em si não conseguiria desaparecer de jeito nenhum.
A sensação de solidão também desaparece porque você se vivencia como algo que não é separado de nada. É algo que abrange a todos e inclusive não tem opostos lá. Você vê o carrasco e a vítima como sendo lados de uma mesma moeda. Para um conflito fazer sentido, ele precisa de um curtíssimo espaço de tempo para acontecer e para se sustentar nele. Mas se você briga hoje com alguém, amanhã mesmo você já não está sentindo mais a mesma raiva daquela pessoa. O que dirá então um conflito depois de uma semana que você já passou pelo conflito? Como é que você se sente com relação àquilo? E depois de um mês? E o que são os conflitos que você teve na sua infância com seus amiguinhos brigando lá? Hoje que você já envelheceu 20 anos mais, aqueles conflitos fazem sentido ainda? Agora, vamos aumentar então a escala de tempo. Imagine que você pudesse passar um século após um conflito e tentar sequer lembrar dele. Talvez nem tenha como lembrar do conflito. Mas aí, aumentemos mais ainda a escala. Como seria a sua memória de um conflito na infância se você pudesse passar 1000 anos para olhar para essa memória de novo? Não daria para lembrar. Mas ainda a escala é muito maior, porque essa experiência atemporal mostra que fora do tempo, uma coisa dessa não faz sentido nenhum. Um conflito, uma polaridade, uma inimizade não tem como acontecer. Por essa perspectiva, nada aconteceu. Na verdade, o próprio universo não teria substância, ele mesmo não teria acontecido em nenhum dos seus movimentos. Mas isso aí é teoria, eu não sei como explicar isso aí, tá, gente? Não levem isso ao pé da letra. E a coisa que fica mais visível e sensível nesse momento é uma sensação de amor muito forte e de um grande descanso, um descanso total em segurança. E embora seja bem descansado e relaxante, você fica com vontade de continuar desperto só para observar aquilo, só para contemplar aquela maravilha. A impressão que dá é de que a única coisa real que existe, ela é uma sensação de amor e que as outras coisas são como sendo pensamentos, um sonho ou um pesadelo. Mas nada tão real e que dure tanto quanto essa sensação de amor dentro da eternidade lá. E você fica muito seguro de que você é aquilo, de que ali é o lugar do qual você veio, dali seria para ali que você voltaria, inclusive, de que na verdade você não saiu de lá em momento nenhum, de que lá é a sua casa. Só que você percebe que aquela casa te pertence. Não é uma casa na qual você sai daqui para ir visitar. É uma casa que anda com você, mas não como a carapaça ou a concha de um molusco que fica por fora, né? Ele leva a própria casinha. Não, ela fica dentro de você. É uma casa que você pode acessar. E a coisa é tão total que ela pode incluir alguns paradoxos muito estranhos, como por exemplo o fato de que lá toca uma música o tempo inteiro, maravilhosa, e ao mesmo tempo está em total silêncio. Existe a paz total de estar em silêncio e existe a alegria total de estar ouvindo uma sinfonia belíssima. Lá não tem nada para se ver, é um local que parece vazio e ao mesmo tempo lá estão todas as coisas que você quer encontrar e todas as cores existem ao mesmo tempo lá também. São coisas muito paradoxais e são intrínsecas a um transe tão profundo desse jeito. E durante esse transe então que eu vivenciei em orgasmo, que durou apenas uns 10 minutos, eu sabia que tinha um corpo que estava esperando por mim e para esse corpo tinha passado apenas 10 minutos, mas não existia nenhuma angústia em ter que voltar para esse corpo. Era como se eu pudesse vivenciar ele e ao mesmo tempo eu soubesse dali para frente que eu nunca estaria deixando a minha casa. E eu não voltei a perceber o meu corpo, né, a vivenciar o meu corpo de novo, pensando assim, ai que desgraça, acabei de
saí do céu e voltei para esse corpo que vai morrer, essa decadência. Não, tem nada disso. Isso não passava pela minha cabeça. A única coisa que passava é que agora esse sonho de estar aqui não pode mais ser tão desesperador quanto antes. Eu tentei me estender por lá pelo máximo de tempo que eu pude. Eu percebi que eu estava voltando e aí eu comecei a tentar fazer força para ficar lá, para permanecer um certo tempo a mais lá. Mas não consegui passar de 10 minutos e quando eu voltei, eu acabei sentindo por uma semana que eu ainda estava lá, enquanto eu estava aqui. Eu estava aqui, mas eu estava muito convicto de que, caramba, é lá que eu vivo. Puxa, eu vivo lá, é muito legal. E logicamente, depois disso, a experiência começa a se normalizar, você fica muito imerso aqui nessa experiência que nós estamos vivendo juntos aqui agora e pronto, né? Não vai mudar, você não vai morrer tipo ser teletransportado para uma outra dimensão, não. É uma coisa simples que te pertence e você pode acessar ela em algum momento, talvez mais vezes, eu não sei. Eu acho que uma vez só já é o suficiente, mas seria legal ter mais vezes. E isso te pertence, mas isso não vai mudar o fato de que você tem conta para pagar aqui, que você tem que sobreviver, que você ainda tem que perdoar algumas coisas, que você tem que jogar fora algumas ideias idiotas que a gente tem, né? E preconceitos. Não, nada disso vai mudar o desafio dessa vida aqui. Você simplesmente vai se dar conta de uma outra parte em que você vive também. Então essa é uma experiência muito pessoal, ela aconteceu com a Cássio Rocha Dias, é só isso que significa, tá? Não significa que eu encontrei a verdade absoluta que pode reger a vida de todos. Não, não tem nada a ver com isso. Aliás, isso aconteceu com algumas outras pessoas ao longo da história, pessoas que tiveram experiências divinatórias ou de revelação, ou deram nomes para isso, né? Eu chamei de transe, mas foi fruto de um momento de grande desespero meu. Pode ter sido apenas um delírio. Embora embora foi muito benéfico para ter sido apenas um delírio, né? Mas algumas pessoas que já tiveram experiências assim ao longo da história da humanidade, quando voltaram, falaram assim: nossa, eu devo ser muito especial para ter tido isso, eu só posso ser um ser iluminado. E aí já pegaram as tabletas lá e começaram a escrever leis para ditar o destino dos outros, sabe? Ou então para ter algum tipo de adoração, algum tipo de poder sobre os demais. Então, isso não coaduna com nada do que eu tenha visto nessa experiência de Deus. Não tem como ter nenhuma vantagem por ter conhecido Ele. Você pode ter um pouquinho menos de dor, um pouquinho mais de noção a respeito do sofrimento, da felicidade, de onde é que essas coisas vêm, né? Pode haver uma melhora nas suas relações interpessoais, mas nada disso justifica que você se torne um rei ou um guru. Você acaba, na verdade, descobrindo o quanto que você é igual aos outros. E a partir daí podemos começar com algumas reflexões. Então, por que eu prefiro dizer que sou ateu muitas vezes? Quando eu percebo que a pergunta é: você acredita em Deus? Eu não tenho como correr o risco de dizer que acredito nesse Deus super egoísta e infantil que é descrito pelos livros, né? Eu não tenho coragem de confundir isso que eu vivenciei com Deus com um Deus punitivo ao qual você tem que temer, né, o qual te impôs leis de conduta. Não, eu não tenho como. Por isso, muitas vezes, para encurtar a conversa, eu só digo: ah, eu sou ateu. Não, isso não, Deus não existe, né? Porque eu sei o que a pessoa está pensando que é Deus. Aquilo eu não concordo. E como raramente eu tenho o tempo de explicar a minha visão sobre Deus, às vezes o jeito é encurtar a conversa. Quando eu percebo que a pessoa já tem uma noção mais própria, mais íntima de Deus, a gente pode finalmente conversar e aí eu costumo dizer que acredito sim. Aliás, lá no navio, eu sou hindu. E o pessoal fica besta de ver como é que é isso aí, né? Porque não faz sentido, né? Eu venho do Brasil, nós somos cristãos aqui, né? Assim que nós somos vistos pelo resto do mundo. O pessoal fala assim: ah, os brasileiros são cristãos? Fazer o quê? Sim, né? Na sua grande maioria, né? E agora, no xamanismo, eu acabei conhecendo o hinduísmo. E
as poucas coisas com que eu tive contato, as meditações que eu fiz e os bhajans, né, que são as orações em hindu, são tão lindas, uma coisa assim de tanta cultura, sabe, de beleza e arte, que quando eu cheguei lá no navio e uns 30% dos tripulantes são indianos, quando eu digo que sou hindu, muitos deles já comemoram, né? E a gente começa a fazer os bhajans juntos, e eles me chamam para celebrações religiosas deles. Para eles eu sou um hindu. Eu pego aquela roupagem que eles pensam de Deus emprestada. E assim, quando eu falo do Deus que eu conheço, se assemelha com algumas das coisas que eles descrevem do Deus deles. Então, estamos falando da mesma coisa muitas vezes. Outras vezes não. Outra vez aconteceu de eu ter estudado o zoroastrismo, que é aquela religião que tem Ahura Mazda. E eu fui para Nova Zelândia e lá no hotel tinha um cara para servir a gente, um cara do bar, mas também servia os snacks lá, né? E ele tinha um nome muito diferente. Eu perguntei se esse nome era hindu. E aí ele falou: não, eu sou zoroastrista. Só que eu tinha gostado de Mazda, porque Mazda ele é um deus que ele é diferente de outros, ele não é um cara que fica no céu somente e você vai visitar ele. Mazda, ele é aquilo que anima tudo que você vê. Então o Mazda está no pôr do sol, no nascer do sol, na cachoeira, na chuva que cai, está no seu filho, está na sua mãe, está em qualquer coisa, está em você. E essa é uma coisa que me pareceu muito plausível dentro do transe que eu tive, né? Só que o resto da religião do zoroastrismo já começa com um monte de historinha tão viajada que eu não poderia falar que eu acredito naquilo, né? Pra você ter uma ideia, primeiro existia um pai que ele é que ficou grávido. Pra você ver como é que é o machismo perfeito, né? A mulher nem para ficar grávida entra nessa história, né? Esse pai que reinava sobre o mundo, ele ficou grávido, só que ele descobriu que o primeiro filho que nasceria seria o bonzinho e o segundo filho seria o malvado. Ah, detalhe, ele se engravidou de gêmeos, né? Ele se engravidou porque ele não recebeu nada, né? Aí, o filho malvado, quando ouviu isso lá da barriga, ele tramou um plano. Então, na hora de sair da barriga do pai, ele tentou passar o irmão dele que estava na frente para trás, né? O bonzinho. Então, ele saiu sendo o primeiro. E aí ele seria visto como bonzinho pelo pai dele, né? Só que o pai dele viu e falou assim: não, eu sei o que você fez, porque você não pode ser o bonzinho. Tenho certeza que foi você que passou o seu irmão para trás e você é o malvado, porque você fede e é feio. E outras características ditas lá que até me lembram outros tipos de preconceito que nós temos na sociedade aqui também. Mas enfim, né? Como é que eu vou concordar com essas partes, né? Não, é só mitologia, né? Mas a gente consegue conversar sobre essa mesma visão de Deus, mesmo o cara sendo zoroastrista. E eu apenas tendo conhecido o zoroastrismo teoricamente muito brevemente, mas tendo uma visão própria de uma vivência com Deus. Então a gente conseguiu conversar sobre Mazda como se eu fosse um zoroastrista. O cara sentiu que estava conversando com alguém zoroastrista e ele passava toda hora tentando matar serviço para vir falar comigo, né? Foi muito massa a nossa interação e eu pude conhecer mais sobre a religião dele. Então hoje em dia eu vejo as religiões como uma mentira, como uma historinha mesmo, apenas historinha, que faz parte de mitologia e arte e cultura, né? E alguns trechos daquilo tem alguns ensinamentos gostosos, mas não dá para negar que se você pegar um livro religioso e for segui-lo de cabo a rabo, você vai parar na cadeia, né? Porque muitas coisas ali são racismo, homofobia, machismo, incitação a crimes, né? No caso daquelas passagens que fala para matar filhos, né? Ou cortar criança ao meio, né? Um monte de coisa que... sobre cortar a mão, sobre como chicotear escravos, né? Tem coisas horríveis lá, né? Eu preferia até que não existisse, mas já que existe, que a gente conseguisse pelo menos pegar o que é plausível daquilo para a nossa época. Porque tudo que esses livros conseguem é mostrar como que era bárbara. Assim, bárbara não no sentido de uau, bárbaro, não. Bárbaro no sentido de selvagem, primitivo e violento, né? Como que era violenta a mentalidade do homem há
milênios atrás, né? Serve apenas para ver a selvageria que a gente era capaz de fazer um com o outro. Então, já pensou que chato eu dizer que acredito em Deus? Sempre que me perguntarem se eu acredito em Deus, eu posso correr o risco de dizer que eu acredito num cara tão déspota assim, que faz o mundo e depois tira férias para sempre e abandona os seus filhos, bota uma serpente no meio dos brinquedos do filho dele, depois varre a terra com um dilúvio, mata todo mundo, depois mata o povo que gosta de fazer lá em Sodoma e Gomorra, aí depois vem um dragão de 7 cabeças. Você acha que eu vou dizer que eu acredito nisso? Não, seria muito chato, né? Ô louco. E isso que o nosso Deus, aqui do Ocidente, nem é tão terrível assim. Andando aí pelo mundo e tendo conhecimento com alguns caras de outras culturas e outras religiões, tem alguns deuses muito mais indigestos. Tem alguns que realmente demandam sacrifício e oferenda de sangue, mutilação de genitais de crianças. As leis do livro sagrado acabam sendo as leis que a sociedade vai usar no judiciário lá para fazer as suas próprias leis, né? Então, homossexualidade sendo punida com morte, ou adultério com chibatadas ou morte também, né? Sempre através de testemunhas de homens héteros adultos, né? Nunca dando voz para mulher nenhuma. Então, quando eu percebo que há o risco de ser confundido com alguém que acredita nisso, então eu digo que sou ateu. Mas vocês que me conhecem ou que pelo menos começaram ouvindo essa história agora, sabem que na verdade eu tenho um amor muito grande pela experiência que eu tive com o que eu posso chamar de Deus. A partir daí podemos fazer algumas reflexões muito importantes, algumas das principais questões que são levantadas acerca do tema Deus. A primeira suposição é a de que Deus está dentro de nós, ou de que a igreja é a casa de Deus, né? Deus não estaria como sendo uma parte integrante do seu corpo. Ele pode estar acessível, talvez através da sua mente ou da sua intimidade, de momentos de entrega, coisas assim, mas não existiria uma partícula dele no seu corpo, não teve como medir. Aliás, se tivesse, já teríamos um deusômetro, né? Algum tipo de aparelho que conseguisse detectar a presença física dele. Não tem até hoje. Dizer também que a casa dele, que a igreja é a casa de Deus, também não tem nada a ver. Não existe maneira de confirmar fisicamente Deus. Mas eu vejo mais como sendo a parte que anima tudo. E é como vida primária, vida impessoal, não pertence a ninguém em específico. É a base sobre a qual a gente constrói a pilha de tijolos do nosso ego. Então você tem um terreno com uma fundação, algo muito sólido, que é super resistente. Em cima disso você começa a colocar alguns tijolos para a composição do seu personagem, para a composição do seu ego. Então começa primeiro com os tijolos que lhe são dados, aqueles que você não tem como escolher, como gênero, né, na parte de se você vai ser homem, mulher ou LGBTQIA+. Tem a sua família, quem é ela, a sua árvore genealógica. Tem também o seu local de nascimento, a que nação você pertence, que tipo de tradições você terá que vivenciar. Tem a ver também com que fase em que era você nasceu, que ano foi o seu nascimento, o tempo e a geografia, né? Isso dita muito daquilo que você vai conhecer de si mesmo. Depois disso, a gente começa a empilhar a segunda linha, que vai ter a ver com tradições, educação, qual vai ser a sua escola, né? Ou quais vão ser as suas tradições religiosas, que também costumam começar muito cedo. Depois disso, profissão, relacionamentos, com quem que você vai se relacionar, como é que você vai fazer o seu casal, como é que isso vai influenciar a sua vida pessoal, né? Se você vai ser de casal ou de trio, ou se você vai preferir ser sozinho, várias coisas. Medos, preferências, o seu diploma influencia muito. Na verdade, quando você chega até o topo e faz um diploma, é como se a partir de agora você só pudesse se dizer
como sendo aquilo, né? Você só pode dizer, eu sou um doutor, eu sou um engenheiro, né? Tudo o mais acaba até deixando de ser menos importante do que o último tijolo que é colocado aqui no topo dessa parede, né? Então, beleza, essa construção por camadas que vão compondo a parede do ego. Muitas das vezes a gente investe tanto nessa construção que se torna um castelo inteiro aquilo que a gente constrói em cima do alicerce. Só que o alicerce a gente esquece rapidamente. E essa composição de muro em camadas, ela tem a sua fragilidade. Então a casa pode vir a ruir, mas o terreno nunca vai ter como ser roubado ou como ser destruído. Ele não vai para lugar nenhum. Então, essa fundação na qual foi feita essa casa, que pode ser frágil ou até muito resistente, mas que não dura para sempre, ela fica em cima daquilo que é imutável e eterno. Conforme ela começa a ruir, ou você vai demolindo algumas áreas para fazer alguma mudança, você finalmente começa a se dar conta daquilo que você realmente tem de mais sólido e mais real na sua construção, que é justamente o que está embaixo dela. E muitas pessoas são capazes de olhar para o próprio terreno e não ver o próprio terreno. Assim é com aquele que se apega muito e supervaloriza o próprio personagem. Ele acaba sem saber mais que existe uma base antes do personagem ser construído. Essa construção por camadas e blocos e tijolinhos me faz lembrar também da nossa construção celular, né? Então as nossas células vão se agrupando, vão se amontoando e aquilo ali vai formando tecidos, depois órgãos, depois o indivíduo, e o indivíduo forma uma comunidade e assim vai indo, né? Então tudo começa com essa construção de bloquinhos. Só que isso também se assemelha, para mim, o corpo e a sua formação se assemelham a um robô. Ou seja, o robô, ele por si só é inanimado. Mas quando você coloca uma pilha dentro dele, ele finalmente pode se mover. Essa pilha, no nosso robô, seria como Deus. Ele entra ali como potencial de animar, né? De trazer de dar a aparência de vivo. Mas que fique bem claro que isso não quer dizer que, então Deus é uma energia? Não, porque se fosse, você conseguiria mensurar num voltímetro, né? Ou teríamos o deusômetro, como eu já mencionei anteriormente, né? Isso não é para negar que, na verdade, o que move o nosso corpo são as calorias, tá? Não é para viajar na maionese, sabe? Eu estou falando aqui de um assunto que não tem nada a ver com depor a ciência, nada a ver com pseudociência. Eu estou falando sobre uma outra parte aqui, psicológica, espiritual, entendeu? Mas não vem falar de, mas eu já vi um deusômetro, é aquele aparelho que aquela mulher da boca picada por abelha inventou, custa apenas R$ 500, né? Que é caro pra caramba esses produtos deusômetros aí que essa mulher inventa. Meu Deus do céu, é cada produto caro que ela inventa. Até a garrafinha dela lá pra você colocar água dentro custa só 80 ou era R$ 90. Enfim, deixa eu parar de zoar essa mulher, né? Porque hoje o vídeo é só pra falar sobre Deus, né? Não sobre charlatanismo. Você pode ter aquilo que a gente chama de catarse, que são os momentos quando o seu personagem vai ruindo, aquilo que você construiu vai ruindo, né? Isso pode acontecer por vários tipos de dificuldades, então seria o caso de um acidente. Então imagina um cara que ele é médico, eu já falei sobre isso em outro vídeo também, chamado Teoria da Pirâmide do Ego, no qual eu falava lá sobre o tijolo da profissão, né? Doutor cirurgião. De repente o cara tem um acidente no qual ele afeta o corpo dele, as mãos, e ele não pode mais exercer sua função como cirurgião. Isso seria uma grande dificuldade para ele, principalmente emocionalmente, psicologicamente, porque iria ruir com um tijolo muito importante que sustentava o tijolo acima, né? A profissão dele era sustentada pelo corpo dele. Como que fica quando ele perde o movimento das mãos, né? Então o tijolo da profissão e o da formação, vários cairiam por ali. O tijolo também do dinheiro, do sucesso financeiro. Com isso, talvez o da família, o da relação social e da relação amorosa, o casamento também poderia ruir, né? Isso são catarses, são desconstruções
no nosso robozinho. Aliás, é sobre isso que eu estava pensando quando eu decidi cortar o cabelo assim. Por quê? Como vocês já devem ter visto nesse canal e no meu Instagram e outras mídias, eu sempre gostei de fazer somente mudanças que sejam drásticas demais na aparência. Mas a função disso é justamente porque a nossa aparência também compõe muito do que pensamos que somos, e quando nós mudamos nossa aparência drasticamente, a gente pode perceber aquilo que a gente não era. A gente olha no espelho e se depara com um desconhecido. E aí a gente começa a ver aquilo que a gente não é. E ver aquilo que a gente não é também é uma forma de descobrir aquilo que nós somos. Então é por isso que eu gosto de fazer mudanças sempre muito radicais na minha aparência. Outra ideia muito comum para refletirmos aqui é: Deus criou o universo. Na minha experiência, não teve nenhum momento em que Deus tenha passado por aqui e tido relação com o universo. Tudo que Deus pode fazer, já que Ele também é imaterial, tudo que Ele pode fazer é se estender. Ou seja, uma extensão dele nunca seria uma coisa material. Seria sempre um pouco dele se expandindo. Ele nunca cria nada. E quando você está nele, o próprio universo parece apenas um sonho ou um pesadelo, né? Parece apenas uma coisa no campo das ideias. Você vê muito claramente que não tem relação o universo e a experiência de Deus. Na verdade, eu não sei o que criou o universo, e hoje em dia eu me questiono muito a respeito da realidade dele. Eu percebo que no nosso consenso sobre o que o universo é, existe muito de interpretação e consenso. Existe muito também de experiência pessoal quando a gente descreve o universo. Mas não confundam essa minha dúvida a respeito da realidade do universo com a ideia de que, então se o universo não existe, se o universo não é real, eu poderia me concentrar aqui para observar uma outra realidade e co-criar uma realidade perfeita. Não. Isso aí é só com o velho do cabelo de algodão doce que vende CD virgem lá, viu? E eu não vou nem falar pra vocês assim, não custa nada tentar, né? Não, porque custa caro você tentar os produtos aí pra co-criar a vida dos seus sonhos, né? Então, não tem nada a ver com isso aí, gente. Eu não tô falando sobre co-criar nenhuma vida diferente dos seus sonhos só porque o universo parece um pouco irreal. Mas eu estou apenas me questionando a respeito de quanto disso aqui é ideia minha e que Deus não participou de nada material, porque a experiência dele é imaterial. E também porque todas as coisas aqui no universo, elas têm uma ordem de conflito, né? Se você for ver, até a natureza parece ser harmoniosa, mas na verdade ela não é. Quando você coloca uma planta diferente num quintal, num jardim ou numa floresta, ela começa a ser sufocada pelas outras. Debaixo da terra tem uma luta pela sobrevivência das raízes ali, pelos recursos de água e outras coisas, nutrientes. Os animais, para sobreviverem, precisam matar uns aos outros, né? Existe uma polarização, existe um mata-mata, né? Uma competição muito grande que não tem nada a ver com a experiência em Deus. Lá não existe competição nenhuma. Coisas que aqui são inevitáveis e são a fonte da própria vida, da sobrevivência do corpo, do robô, do ego. Outra reflexão: nós somos todos filhos de Deus? Eu tenho as minhas dúvidas quanto ao uso da palavra filho quando a gente vai se relacionar com Deus. Dá uma sensação de ser filho, porém a sensação maior é de que você é Ele. Quando você está lá em Deus, é uma experiência de você se dissolver naquela coisa toda. Seria muito difícil dizer que uma gota de água doce, quando é pingada no oceano, ela tem uma relação de filha do oceano. Tem, mas ao mesmo tempo não tem. A gota se torna uma só com o oceano. Aliás, filho em Libras, né, a língua brasileira de sinais, é feito assim, ó. Né, olha aqui que bonitinho. Então você
está estendendo de si. Essa é uma relação que você sente com Deus. Você percebe que não deixa de ser Ele, mas que você é apenas uma extensão dele. Não sei sobre o uso da palavra filho. Eu sei de uma inseparabilidade entre qualquer um de nós e Ele. Outra coisa então, outra reflexão sobre as leis de Deus. Bom, imagina que um carro ele é usado para transportar pessoas doentes para o hospital e salvar vidas. E outra vez, o carro é utilizado para transportar drogas e armas e acabar com vidas. Só que o que o carro faz não é culpa da gasolina e nem culpa da bateria. Assim sendo, Deus, como sendo a pilha que move o robô, ele não tem nada a ver com o que o robô vai fazer. Isso, uma experiência com Deus não implica em nenhuma lei moral. Você não acaba tendo nenhuma obrigação ou nenhuma lei a cumprir, nenhuma lei divina. Contudo, o robô nem é conhecido por Deus. Tudo o que Deus consegue reconhecer é ele mesmo. Na verdade, o filho vai e constrói um robô para poder vivenciar o sonho dele, mas Deus apenas vê o filho deitado na cama, assustado, sabe que é um pesadelo talvez que o filho está tendo, mas tudo o que Deus consegue reconhecer é ele mesmo. Ele não sabe sobre o robô, o que o robô faz, ou qual que é o universo de sonho no qual esse robô está instalado aí, né, as leis que ele está seguindo. Não, ele só sabe que o filho dele está em segurança, na verdade. Mas é comum que depois de uma experiência assim, a pessoa acabe apreciando a vida e a união e conseguindo ver Deus no outro. Então, o que vai acontecer é que o seu amor por Deus, quando você o reconhecer no seu irmão, você vai acabar querendo reverenciar isso no seu irmão. É comum então que você pare de tomar atitudes que visem apenas a sua própria vantagem e apenas o seu próprio bem. E nisso pode-se ver alguma melhoria na moral ou na conduta de alguém. É possível. Não que isso seja uma lei, mas o seu amor a Deus pode mudar a maneira como você se relaciona com o outro, o nível de respeito, pode diminuir a exploração entre as pessoas. Eu estou lendo um livro agora, nesses últimos tempos, que ele deve ter umas 400 páginas, eu estou na 200 e pouco lá. É um livro que infelizmente não está em português, é chamado Chronicles from the Future. É um livro que fala de um cara que ele teve um acidente aqui, ele teve um coma e ele acordou no ano de 3600 no corpo de um cara que tinha tido um acidente lá. Ele foi conhecer a história daquela civilização futurista e acabou se admirando que eles só tinham atingido aquele progresso tecnológico e de paz para cada pessoa devido à mudança espiritual. As pessoas conseguiram ter um acesso direto e íntimo a Deus. Elas não precisavam mais ver isso, ter contato com isso apenas através de religiões. Inclusive as religiões foram depostas. Elas foram para a categoria de arte e cultura, né, mas elas já não mais ditavam os rumos de uma sociedade. A religião já não dava mais pitaco na vida dos outros. Nessa sociedade, até o sistema capitalista ruiu. Por quê? Vamos supor aqui, pensar no caso daquelas bolsas de madame, né, daquelas grifes super caras. Então você vê uma indústria que é feita pela extração de couro de maneira com muito sofrimento para o animal, às vezes explorando o próprio produtor, porque vem de alguns países em que eles recebem mixaria para cuidar de gado, o próprio mal que é causado para o meio ambiente por conta da criação de gado, inclusive a camada de ozônio também sofre com criação de gado. Esse couro é levado para uma indústria que vai ser trabalhada por vários empregados por várias horas, centenas de horas. Depois essa bolsa vai para uma vitrine e aí essas bolsas são vendidas por 100 vezes mais do que o preço de uma bolsa comum que sirva somente para transportar. Ela acaba tendo um valor muito maior baseado na satisfação do ego, não na real serventia daquele bem, daquele objeto, né? E aí você vê bolsas de 10 mil, 20 mil e vários outros preços, né? Quando na verdade, pelo que ela faz, ela deveria custar talvez 100 reais. Quando passa o momento de vendê-la, quando passa a coleção, essas bolsas são simplesmente incineradas.
E o trabalho daquelas pessoas que ficaram ali fabricando aquele objeto simplesmente foi desperdiçado. Sem contar que empresas assim também costumam vender joias, por exemplo, e essas joias muitas vezes são feitas com extração ilegal, garimpos ilegais, ou pelo menos que não tenha nenhum tipo de preocupação com gestão ambiental, né, acabando com o meio ambiente, com muitas vezes mão de obra escrava ou análogo à escravidão, com um trabalho infantil, né, muitas mortes envolvidas também, porque é um mercado muito milionário, né? Então, coisas assim, que são a epítome do capitalismo, acabaram ruindo, né? Esse consumismo e essa produtividade, essa produção maior de bens inúteis acabou desaparecendo. Com isso diminuiu também a carga horária, as pessoas não precisavam trabalhar todos os dias, nem sequer todas as horas de um dia, né, como acontece aqui, né, várias horas, vários dias por semana, a troco de quê? Sendo que muitas das vezes os nossos esforços serão mandados para um incinerador, no caso da bolsa, né, daquilo que a gente produz ser inutilizado, e da má distribuição de renda, né? Como é que é a questão de você ter 130 bilhões de dólares e ao mesmo tempo ter pessoas que não têm nada para comer ou não tem nem sequer água? Qual que é a ideia disso aí? É muito estranho. Realmente, olhando hoje em dia, eu acho muito estranho. Mas com esse devido valor, então, pela vida do próximo, pelo Deus que se manifesta dentro do próximo, as pessoas conseguiram, então, mudar todo esse sistema e tornar os bens comuns a todos, trazer abundância a todos. Foi uma ideia muito legal. O capitalismo caiu nesse livro aí. Foi uma coisa muito bacana. E com essas horas livres, as pessoas puderam ter tempo de buscar mais a Deus de novo, né? Se você parar para olhar bem, uma das maiores barreiras que nós temos aqui para não ter uma experiência divina são justamente fruto do próprio sistema capitalista no qual a gente está vivendo. A gente fica se amedrontando com o telejornal e com as estatísticas de violência, que também já são culpa de um governo que joga o cidadão para a criminalidade. Depois a gente então tem que ficar preocupado com a segurança e sobrevivência, tem que fazer dinheiro para sobreviver, e a maior parte do tempo a gente só está preocupado em garantir que nós possamos comer e descansar para trabalhar. É basicamente isso que é a vida, né? Comer e descansar para trabalhar. Então, em que momento que a pessoa vai dar uma parada para fazer uma coisa mais abstrata, né? Tudo parece besteira. Bom, mas respondendo aqui sobre as leis de Deus, Deus não fez nenhuma lei, mas o conhecimento de Deus poderia mudar muitas leis. Bom, agora para fechar, vamos falar sobre a reencarnação, né? O que acontece? A vida do robô, ela é finita. Então, como ela vai acabar de qualquer jeito, ela já não tem nada a ver com Deus. Não vi nada que tenha comprovado a reencarnação. Eu conheço um robô que morre e conheço uma coisa que não morre. E essa coisa que não morre anima todos os robôs. Mas eu não sei sobre uma coisa que morre e renasce. Uma coisa que morra e troque de corpo e depois renasça, não me faz sentido nenhum. Na verdade, eu vejo isso como uma tentativa de que o ego se salve. Então você pensa assim, nós reencarnamos e através das reencarnações nós vamos elevando o nosso espírito e melhorando o nosso intelecto, né? Só que eu vejo aí uma clara vontade de ser tratado como níveis, né? De ser tratado como um consegue ser melhor e mais purificado e o outro é menos elevado, é mais mundano, né? Aquele que tiver reencarnado menos. Então existe uma noção de que aquele que reencarnou mais seja mais sábio, sendo que para Deus não tem nada disso aí. Na hora em que você chega lá, todos são nivelados do mesmo jeito, não existe uma preferência por nenhum, né? Então você acha que aquele cara que reencarnou menos, ele é menos preferido por Deus? Ele é menos importante? Na hora de conhecer Deus, então esse cara teria que pegar uma outra fila, menos VIP do que a sua? Então, na hora em que você reencarnou 20 reencarnações, você acha que
ou o outro reencarnou apenas duas, ele não teve tanta sorte de morrer tanto quanto você, né? Na hora em que ambos tiverem um acesso a Deus, pronto, acabou a ideia de níveis, né? Não haverá nenhuma diferença entre vocês dois. Aliás, não haverá nenhuma distância entre vocês dois, não haverá nem entre. Eu vejo que essa ideia de uma coisa que se aperfeiçoa ao longo da troca de corpos e de nascer e morrer, essa coisa vai ficando perfeita, isso sugere que Deus não seja perfeito. Isso sugere que ele, quando se estendeu, fez algo que não era perfeito. Então ele precisaria então ter mandado essa criatura imperfeita para uma vida que vai aperfeiçoar essa criatura. Uma vida não, várias, né? Qual sentido que faz isso aí? Na verdade, não tem como Deus existir numa possibilidade dessa aí, né? Então, Deus existindo, ele vai te permitir passar 20 vidas aí, sofrendo, feito um maluco aí, pra quê? É o que eu torno a dizer, pode demorar muito para você ter um momento de contato com ele, mas é seu, te pertence, tá disponível agora. Agora, vivemos uma vida que é complicada, né? Vários fatores externos aí, e internos também, que complicam o nosso acesso a Deus. Muita gente vindo como Messias, né? Muita gente se colocando como intermediário entre você e Deus mediante pagamento, né? Então fica muito complicado, fica parecendo que você não tem realmente uma possibilidade de ter um contato direto com Deus. E aí você vai se pegar a teorias, a gurus, a várias coisas, sendo que você não precisava conhecer nada disso para conhecer o que você é. A respeito de reencarnar ou não, o fato é que a vida nunca para, mas a vida pessoal para sim. Talvez uma forma de imortalidade seja como a de Isaac Newton ou como a de Albert Einstein, né? Mas mesmo que você não venha a figurar nos livros que te tornarão imortal na história da humanidade, qualquer ato seu não é isolado. Se você fizer qualquer atitude benigna hoje, isso vai ser colhido por alguém. Nem que você morra hoje, mas para as próximas vidas, isso fará diferença. Uma árvore que você planta hoje vai dar frutos numa próxima vida, daqui uns 200 anos, sei lá. Você talvez, como personagem, não estará aqui para ver os benefícios do bem que você faz hoje. Mas sempre haverá vida para colher os frutos que você planta hoje. A morte nunca chega a existir de fato, mas realmente a vida individual, essa é tão finita que por vezes, dentro de uma mesma vida, você morre muitas vezes. Se você for fazer uma retrospectiva da sua vida e olhar para os últimos 10 anos, você vai reparar que aquela pessoa que você era já não existe mais agora, né? Aliás, nem a nível celular. É muito possível que você tenha trocado todas as células do seu corpo já, assim como você trocou a sua mente. Então, esse ciclo de desaparecer de vez em quando, mas continuar vivo, é normal. Você já tem mortes o suficiente nessa própria vida. Do que adianta um Deus desse? Bom, realmente, para muitas coisas objetivas, não adianta para nada, porque ele não tem realmente relação com esse mundo físico aqui. Ele não vai curar o seu câncer ou o câncer de ninguém, né? Valdemiro Sandiabo, né, aquele pastor lá que falou, aquele que pediu para Deus pesar a mão no Marcelo Rezende, lembra dessa história? Ele pediu para Deus pesar a mão no Marcelo Rezende e depois o Marcelo Rezende teve câncer, né? Então ele não só tem a divindade a serviço da cura, porque ele cura muita gente, né? Que ele só cura mediante pagamento, né? E depois ainda, se ele quiser mandar uma doença para alguém, ele também pode, né? Ele consegue, tudo através do Deus que ele inventou lá, o Deus que ele pensa que existe, né? Ou seja, não, isso não acontece, não existe um Deus que interaja assim.
Não vai te dar mais sorte em alguma coisa, né? Num jogo de Mega Sena, pode pedir para Deus do jeito que você quiser, né? Alguém vai ganhar, mas não se sabe quem que é, né? E, lógico, pode ser que essa pessoa que ganhar pode ter pedido para Deus também. Mas ele não participa de sorteios matemáticos, né? Nada assim de estatística, não tem nada a ver com Deus. Ele não tem uma interação real com o mundo do robô, ele tem interação com aquilo que está no robô, né? Lá para dentro, abaixo da construção do robô, né? Pode trazer talvez alguma mudança, como a que sugere o livro que eu estava dizendo aí, né? De reconhecendo o Deus que habita dentro do outro, você mudar a sua relação para com ele. Então pode surgir daí uma sociedade melhor. Aliás, essa visão que eu tenho de Deus aqui, não quero que seja vista como uma visão fechada, final, a respeito do que é Deus. Eu tive apenas 10 minutos de contato com isso, né? Não deu para sacar tudo ainda. Acredito que é importante que eu apareça em público para falar, ó, existe uma experiência incrível que está disponível para você, adoraria que você tivesse ela, existem uns obstáculos a isso, mas a coisa é simples, não vai mudar a sua vida, você não vai ficar rico por conta disso, mas não quer dizer magia nenhuma, mas eu gostaria que mais pessoas tivessem contato com isso, para a gente ver que rumo tomaria a sociedade com um contato mais íntimo com Deus, sem a necessidade dos intermediários que apenas lucram com isso, vendendo feijãozinho mágico, toalhinha mágica, garrafinha de água mágica, CD virgem mágico. Eu queria que houvesse menos intermediários pensando que consegue fazer isso. Aliás, se essas próprias pessoas que mentem tanto a respeito do seu contato divino pudessem ter um contato divino que fosse, provavelmente o charlatanismo também cairia muito por terra. Isso que eu descrevi aqui no vídeo todo são coisas que são descritas por outras pessoas também que tiveram essa experiência, sobretudo na da cura do pânico. Então a minha experiência ela não é isolada. Ela talvez seja um pouco rara, um pouco incomum, mas ela não é isolada. Tem mais pessoas que podem confirmar o que eu estou falando. Então eu espero que tenha ficado bem respondido o porquê que às vezes eu falo que sou ateu e o porquê que às vezes eu estou falando sobre amor a Deus. Tá certo, meus queridos? Quero saber o que vocês acham, como é que vocês têm praticado o seu contato com Deus, se não teve, se sentiu que tá tudo certinho já de boa. Então eu quero saber de vocês aí como é que vocês têm feito, se vocês tiveram já algum contato gostoso, se isso foi por transe místico, esotérico, ou se não pareceu mágico, ou você pode sentir isso na arte, por exemplo, ou nas suas companhias humanas, ou com os seus animais também, tudo, né? Queria saber como é que você tem vivenciado isso, sabendo que isso é importante não só para gerar um engajamento que seria gostoso para o meu canal, seria muito benéfico, mas porque eu acho que esse assunto deve ser mais discutido, para a gente conseguir ter um contato mais íntimo com isso sem intermediários e a gente conseguir talvez construir uma sociedade melhor. É muito interessante. Por favor, compartilhe a sua experiência com a gente aqui no feed de comentários, tá certo? Eu vou desaparecer por mais algum tempo. Eu acho que eu vou parar de ficar prometendo que eu venho logo. Eu costumo desaparecer logo. Mas a gente nunca se perde, né? E quem quiser falar comigo, eu estou lá no Instagram e no Facebook. Beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui. E vamos curtir, galerinha. Vamos curtir.